Esse documento que o senhor protocolou ao presidente do STF, do que se trata? O nosso grande abraço, bem-vindo à Rádio Sociedade. Tá, abraço também para os seus ouvintes aí, é uma honra estar aqui e atender o seu convite. Luiz, veja bem, nós tivemos ontem uma decisão, mais uma de tantas advindas do Supremo Tribunal Federal, no caso de um ministro, que a gente chama no linguajar jurídico, né, decisão monocrática, né, que o nome já explica o que é, e que suscitou uma série de questões, a gente acompanhou, que parou o dia no Brasil ontem, foi esse assunto. Então, o que é que eu formulei? Eu vou explicar assim de uma forma didática, mas para que os ouvintes entendam bem. Eu parei para refletir a respeito da decisão e imaginei o seguinte: meu Deus, como recorrer disso? Só quem pode combater uma decisão dessa natureza, que não tem nenhuma base jurídica, do ponto de vista de fundamentação, né, de razoabilidade e tal, no Supremo Tribunal Federal. Você tem um impetrante, ou seja, paciente, vamos dizer assim, do HC, do habeas corpus, que é Lula, que é o favorecido, para ficar claro por 20. E, de outro lado, quem defende a sociedade, ou seja, vítima de crimes, é o Ministério Público. Então não pode chegar eu, Henrique, professor de direito, advogado, ou um advogado qualquer que seja, você, jornalista, ou qualquer cidadão, e fala: não, esse cara teve o processo dele criminal. No caso da canetada de Fachin foram vários, foram todos, né? Foram 4. Mas um cidadão não pode chegar lá no Supremo, ou eu mesmo, como advogado, intervir e falar assim: não, eu sou contra, eu vou recorrer. Eu quero que o processo volte para a vara de Curitiba e seja isso tornado de volta válido. Entende? No caso do réu que é favorecido, não tem como recorrer contra em desfavor dele. Só quem pode fazer isso, repito, é o Ministério Público. Nesse caso, no Supremo Tribunal Federal, para que o ouvinte entenda que petição é essa minha, é o procurador, é a Procuradoria-Geral da República. Fala-se muito na figura do procurador, pensa que é uma pessoa sozinha trabalhando. Não tem como. A Procuradoria-Geral é enorme. Tem vários subprocuradores gerais que atuam tanto no STJ quanto no STF. Então, a procuradora responsável por distribuição, que como a gente chama, é a procuradora Lindora Araújo, que fica com esses processos ligados a essas questões de corrupção associadas à Lava Jato. Então, a procuradora Lindora Araújo, conforme já foi noticiado, a gente já viu na imprensa, né, já está preparando um recurso contra a decisão do Edson Fachin. Né? Então, é uma decisão recorrível ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque é a corte mais alta e o processo está tramitando lá. Isso para ficar claro. Só que, independente desse recurso da PGR, que pode derrubar a decisão de Fachin, que é precária, ou não, eu me senti muito incomodado como estudioso do assunto, que acompanha o assunto e também que milito nessa área de direito constitucional, administrativo, acompanho o combate à corrupção, etc. Então, eu formulei uma petição diretamente ao presidente do tribunal, que fique claro aqui aos ouvintes, a você: o presidente do STF e de nenhum tribunal, ele tem prevalência sobre os demais, do ponto de vista jurisdicional, ou seja, ele não dá ordem no ministro, ele não pode revogar a decisão de um ministro colega dele, Ele pode, ele deve tomar algumas providências, como, por exemplo, zelar ou velar pelo regimento interno, que é a norma que rege o funcionamento ali daquele tribunal, inclusive em relação aos processos, quando um processo deve entrar em pauta, quando o processo não deve entrar em pauta, situações anômalas como essa de ontem. Então, assim, como há essa previsão, me baseando nisso, como ele é o presidente do tribunal, eu formulei, portanto, uma petição de caráter administrativo, ou seja, eu não entrei com ação judicial, que fique claro. Eu fiz uma petição diretamente ao presidente Luiz Fux, e apelando até mesmo para o fato de ele ser um dos mentores do Código de Processo Civil atual, saber que o embargo de declaração, que foi o recurso mediante o qual ontem o ministro Fachin anulou 4 processos desde o seu início, e deixei claro que, até mesmo pelo artigo 338 do Regimento Interno do Supremo,
O embargo de declaração não pode, ainda que tivesse fundamento para isso, não tem, mas essa via de embargo de declaração, seja em que processo for, ela não pode, ela não dá permissão ao juiz, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal é um juiz. Ele não tem o poder, através desse recurso, de anular processos. Então, eu fui mencionar uma fundamentação objetiva e substanciosa, Luiz, que é aquela petição que eu já lhe mandei o conteúdo e a qual você está me perguntando. Eu expliquei isso e pedi, diante da comoção nacional, diante do impacto que isso gerou no Brasil, que continua gerando, instabilidade jurídica. Por que jurídica? Primeiro, porque é um precedente para qualquer um que venha agora questionar coisas do tipo, que levaram à anulação de um processo de 4 processos depois de 5 anos, sendo confirmado tudo. Insegurança jurídica no sentido também da corrupção, porque todos aqueles presos, Eduardo Cunha, da Vera Lima e por aí vai, vão querer se valer dos mesmos argumentos para dizer que a vara de Curitiba, que julgou a maioria dos casos da Lava Jato, não foram poucos, de empresários e políticos, eles vão querer, pelo mesmo raciocínio, se o Supremo mantiver essa decisão, né, claro, ter os seus processos anulados de cima a baixo, certo? O que dá, inclusive, direito, né, a indenização contra o Estado por erro judiciário. Imagine você, que terror se instalará no país. Então é muito grave, é isso que eu quis dizer. Então eu levei essa notícia, no sentido jurídico, né, de notícia, essa notícia da situação ao presidente formalmente, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, para pedir o seguinte: o que é que eu peço ao ministro Luiz Fux? Que anule a decisão de Fachin? Não pode fazer isso. Eu peço a ele que ele ordene que Fachin reconsidere a decisão? Não, porque senão eu poderia eu mesmo fazê-lo, mesmo não sendo parte do processo, como algo assim inovador, já que a gente está numa situação tão inovadora, né? Eu poderia, como terceiro, ingressar no processo e dizer: olha, senhor ministro, isso é um absurdo, eu peço que o senhor revise a decisão. Ele vai dizer: ó, o senhor não tem capacidade postulatória de estar vindo aqui no processo de Lula e está pedindo nada. Então, eu não fiz pedido ao Fachin, relator, porque eu não sou Ministério Público, eu fiz ao presidente. Em que sentido? Para que ele oficiasse, meu pedido é esse, que ele oficie, como presidente da Suprema Corte, ao ministro Fachin, para pedir, solicitar, que ele afete, que ele coloque em votação, coloque em mesa, imediatamente, do plenário, porque o relator, ele pode, Luiz e demais ouvintes, ele pode mandar um processo tanto para a turma, que ele faz parte, no caso a segunda, quanto ele pode mandar para o plenário. O regimento interno do Supremo é um pouco aberto quanto a isso. Ele não é categórico em dizer quais são os casos em que você manda para, no caso de recurso, né, para o pleno ou para a turma. Normalmente, casos de maior repercussão, para o ouvinte entender de forma mais fácil. Os casos de maior repercussão, eles vão para o plenário, que são os 11 membros, os 11 ministros. E isso forma uma jurisprudência que é difícil mudar, porque é a mais alta corte. Então, eu pedi que, diante da comoção nacional da situação, que isso não continue parado, porque, veja bem, se o ministro Fachin quiser segurar isso e não colocar, mesmo com recurso, mesmo o recurso sendo protocolizado nos próximos dias da PGR, independente da minha petição, que entrou antes, o recurso da PGR chegue amanhã, segunda-feira, o ministro Fachin pode receber o recurso e deixar ele parado, porque quem coloca em mesa para julgamento, é importante que o ouvinte entenda, e define o dia e a hora que vai julgar, é o relator. Então ele pode não colocar logo, ele pode segurar, que é mais ou menos o que a gente vê como quando um juiz ou ministros pedem vista de processo, que é para analisar melhor o caso. E a gente sabe que, tudo bem, ele tem muito processo, mas levam anos, como hoje aconteceu, com esse caso da suspeição de Moro, e de repente é colocado em votação ou não. E é o chamado engavetamento de processo. Então, assim, o ministro Fachin vai receber o recurso? Vai. Ele tem a obrigação de botar em julgamento e pode ser vencido? Pode. Mas ele pode não botar logo, ele pode segurar um tempo maior. E cada tempo que isso é segurado pelo gabinete por ele, isso vai causando uma sensação de que Lula está livre, no sentido total, de que Lula não é condenado, como de fato hoje ele não é juridicamente. Ele não é mais. Enquanto esse recurso contra a decisão de Fachin, que a Procuradoria vai fazer futuro, não for julgado, Lula pode manter e a sua militância o discurso de que ele foi injustiçado. Você está me entendendo? Então, assim, enquanto esse recurso não foi julgado, o que é que eu fiz? Eu fiz uma petição para provocar o presidente do tribunal, mostrando a repercussão negativa, inclusive,
pela tecnia da decisão, com todo cuidado na linguagem, né, para não afetar as vaidades do Supremo, com toda a tecnia, com todo cuidado, mostrei a ele de forma objetiva como isso repercute mal para o Supremo, porque é uma decisão realmente estapafúrdia, que não tem o menor cabimento, e que ele oficie para o relator, com urgência, até porque se trata de um habeas corpus, colocar em votação do plenário para o plenário, que é quem é dono do poder, vamos dizer assim, quem faz a jurisprudência, quem dá a decisão final, possa apreciar o que ele julgou monocraticamente. Porque entenda, só para concluir, o ministro relator, ele pode não deferir nada, ou seja, não conceder nenhum pedido de forma sozinha, singular, individual, monocrática. Mas virou uma rotina, principalmente do Supremo. Eles dão decisões e seguram o processo, ou seja, causam instabilidade jurídica no país. Porque aquela decisão de um ministro do Supremo vira um precedente. E você começa a ter pedidos em cima daquilo. E para não se ter a impressão de que as pessoas são tratadas de forma desigual, o próprio Supremo acaba sendo obrigado, muitas vezes, a ter que dar a mesma decisão, ou garantir os mesmos direitos. E nisso vão corruptos, etc. Outra coisa, se essa decisão do Fachin se mantiver, me parece que amanhã já vai ser distribuído os processos de Lula para uma vara do Distrito Federal. Quer dizer, já vai ter um juiz que já vai começar a fazer a instrução do processo, já vai começar a marcar audiência. Você imagina só, como é que você desfaz isso? Então, quanto mais tempo essa decisão do Fachin fica em pé, mais se consolida a ideia, inclusive juridicamente, processualmente, de que Lula é inocente e que ele foi injustiçado. Por isso, meu insight, digamos assim, de fazer essa petição, porque uma vez que você provoca o judiciário, Luiz, mesmo não sendo um processo em que eu sou autor e Lula é o réu, não é o caso, mas uma vez que você provoca o judiciário e formaliza isso, o judiciário é obrigado, em qualquer instância, a responder. Até porque eu vou dar publicidade a isso, como a gente já está dando aqui. Fica no sistema, qualquer um a partir de amanhã vai poder acessar a internet e vai poder ver essa petição minha tramitando. Então o presidente do tribunal vai ter que responder. Ele vai deixar na gaveta, ele vai oficiar o ministro Fachin, ele vai dizer o quê? Né? Eu conversei hoje com a oficial de gabinete do ministro Fachin, ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, né? Aí bastante tempo sobre esse assunto, e ela me disse que provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai juntar essa petição minha ao processo de Lula, né? Para dar conhecimento ao relator Fachin, que eu achei bom, né? Vai juntar o processo, mesmo eu sendo alguém que não estou fazendo parte da relação processual, né? E o presidente vai analisar o meu pedido, que é simplesmente oficiar e chegar a um entendimento com o ministro. Eu peço, na verdade, é uma questão diplomática, que ele chegue com o ministro, agora, ministro, está causando um impacto social, está causando um clamor público, uma insegurança, porque é uma decisão monocrática, é uma situação completamente nova, nunca nenhum juiz anulou 4 processos, uma canetada só, depois de 5 anos, depois de condenado em segunda instância, em base de declaração no Supremo. Então, é uma coisa que causa um espanto jurídico. Se essa inovação for confirmada pelo Supremo, vai ser mais uma ceratologia, como a gente chama. Né? Vai ser mais uma inovação do Supremo. No meu ponto de vista, para ruim, para péssimo. Mas vai ser mais uma coisa que não tem baliza, fundamento jurídico. Nem processual, nem a motivação que o ministro Fachin usa para justificar a decisão dele. Mas, pelo menos, Luiz, concluindo já, será algo decidido pelo plenário de 11 membros. É algo que, pelo menos, tem sustentação simbólica e também colegiada. Né? Agora, o ministro do Supremo derrubar, imagine todos os ouvintes, 4 processos que tramitaram, alguns em segunda instância, 2 em segunda instância, outros em primeira, inclusive me parece, que é o primeiro, que é do triplex, já transitou em julgado na 3ª instância com o STJ, em órgão colegiado, que é a 5ª turma, julgado por 5 ministros togados, por unanimidade, e você, numa canetada, derrubar todos eles e dizer que agora, depois de 5 anos, ele percebeu que a vara de Curitiba não podia ter tramitado o processo de Lula. Mas todos os outros não tem problema. Todos os outros corruptos que foram julgados em Curitiba, está tudo ok. Mas o de Lula está errado. E aí você dá essa canetada. Quer dizer, é algo que é realmente completamente estranho. Isso não se vê em nenhuma situação. Eu nunca vi um caso nem parecido com isso. E muitos colegas concordaram comigo nesse sentido.
Claro que a mídia convencional, a TV, não mostra isso, né? Pois bem, então é nesse sentido, Luiz, concluindo aqui, depois de explicação tão grande, dizer o seguinte, que a petição que a gente fez, eu pedi agilização na autuação, amanhã eles estão com funcionários reduzidos lá no Supremo por causa da pandemia, e amanhã ela deve estar no sistema, eu estou antecipando para você aqui já o fato, né? O conteúdo também que eu já te mandei, estou comentando aqui, de forma, claro, que com uma linguagem simples, e amanhã já está tramitando e deve estar na mão da presidência. Eu vou pedir também, já solicitei na verdade, vou formalizar, pedir de audiência presencial com o ministro Luiz Fux para tratar desse assunto. E acho que fazendo isso, estou falando de uma certa forma em nome de muitos cidadãos brasileiros. Agora, doutor, ficou uma pergunta no ar e aí a gente ouviu muitas decisões, muitas questões jurídicas de que Curitiba não era o local ideal para julgar esse processo. E por isso vai lá o ministro Edson Fachin e dá esta decisão. E a minha pergunta é, quem errou nesse momento? O Sérgio Moro, que puxou tudo para julgar em Curitiba, ou até mesmo o Edson Fachin, que depois de tanto tempo dá uma decisão dessa, já que havia erros? Tocando nesse ponto específico, como você já percebeu da minha fala anterior, não é nem colocando Sérgio Moro versus Fachin, porque eles são, inclusive, no trato pessoal, ao que a gente sabe, amigos. E foram, porque o ministro Fachin, salvo engano, ainda e Moro saiu da Universidade Federal do Paraná. Eles são professores de lá, né? Da mesma cidade, da mesma região. Então, eles têm uma certa relação, tanto que, coincidentemente, Fachin sempre concordou, né, manteve todas as decisões de Moro eram mantidas por Fachin. Por isso que Fachin é considerado um lavajatista. E essa decisão dele de ontem foi estranha, todo mundo estranhou. É porque, do ponto de vista político, é uma análise minha, tá? O Fachin é muito mais adorador de Lula, o ministro Fachin, do que de Moro, que seria, em tese, um colega ou amigo dele, pessoal, entendeu? Como juiz, ex-juiz. Então, o Fachin, ele fez campanha explícita para Dilma, tem vídeos na internet, nas universidades, na faculdade de Direito. Foi, inclusive, nomeado por ela. Então, o ministro Fachin, ele sempre foi envolvido com o movimento sem terra, como advogado, ele era procurador estadual, era advogado também, né? E aí, ao ser chamado para o Supremo, teve até aquela questão, o senhor como procurador de Estado, e tal, questionaram muito no Senado ele, antes dele, quando ele foi sabatinado. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Fachin, que sempre lustrou as decisões de Curitiba e sempre viu tudo ok com as decisões de Curitiba, a gente acompanhou isso desde o início, com vocês, os ouvintes também, da Lava Jato, que era uma febre na televisão. Eu não sei o que era mais noticiado, se é a Covid de um ano para cá ou a Lava Jato ao longo que ela perdurou, né? Sim, eu mesmo acompanhei cada uma das 60, mais ou menos 60 operações, eu acompanhei todas. Quando eu vi o filme, parecia que eu estava vendo de novo, porque eu lembrava de todas as cenas. Mas, enfim, ele, como você bem disse, ele confirmou todas, né? Então, quando ia a julgamento no colegiado, ele sempre dava voto favorável, e quem dava voto contrário eram os outros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, tanto que a gente sabe quem é contra e quem é a favor. O que ocorre nesse caso, e parece que é claro, é que o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, tem uma atuação não jurisdicional, como ele deveria agir enquanto juiz, mas uma atuação já de âmbito político, eleitoral até. Eu digo a vocês, com base não é só porque ele participou da campanha de Dilma, como se fosse pouco, né? Só porque ele tinha uma ligação partidária com o PT, só porque ele tinha uma ligação de clientela com o Movimento Sem Terra, só porque ele foi nomeado por Dilma, não só, entre aspas, por isso, mas porque, enquanto ministro do TSE, porque faz parte, né, alguns ministros do Supremo também compõem o TSE em rodízio, ele foi o único voto dos 7 membros, olhe bem isso, um único voto favorável ao registro de candidatura de Lula em 2018, mesmo Lula condenado em segunda instância. Ele arranjou um fundamento para justificar que Lula poderia ser registrado, mesmo condenado em segunda instância, repito. Então você vê o interesse dele, a vontade dele de ver Lula candidato nesse momento, né? O Edson Fachin também, coincidentemente, alegando uma teoria que não foi recepcionada, mas ele levantou uma teoria de abuso de poder religioso. Vejam vocês, existe no direito eleitoral, sendo bem breve aqui,
dois grandes, vamos dizer assim, obstáculos que podem gerar a cassação do mandato, por exemplo, que são as mais graves situações, o abuso de poder político, se comprovado, ou abuso de poder econômico, se comprovado. E para isso tem ações judiciais que tramitam, sempre tem partidos e políticos, um entrando contra os outros, com esse tipo de ação. Isso sempre acontece, é normal. Então, numa dessas ações, que foi tentando derrubar a chapa eleitoral de Bolsonaro e Mourão, que tem até alguns processos, até hoje tramitando no TSE, Fachin lançou essa tese, que não houve abuso de poder propriamente político e econômico, mas houve um abuso de poder religioso, que seria uma espécie de nuance de poder político. Imagine você. Aí, essa tese dele não foi acatada também no TSE e foi arquivado o pedido de cassação de chapa. Ele queria também, não só ser a favor de Lula, condenado em segundo grau, ser registrado, que você sabe que não pode por causa da lei da ficha limpa, ele criou um raciocínio jurídico para possibilitar e ficou voto vencido isolado, foi situação muito esquisita, e como em seguida, de forma completamente oposta, ele defendeu algo completamente inovador também, teratológico, para justificar uma decisão pela cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão. O que fica claro é uma posição política dele nos tribunais em que ele exerce poder, que é o Supremo e o TSE. Então, por outro lado, ele sempre decidia, no âmbito do STF, para aqueles que têm prerrogativa de foro, e em grau recursal, sempre na linha de Sérgio Moro. Ou seja, Edson Fachin era considerado um lavajatista, um juiz que é combativo em relação à corrupção, é linha dura, e ao mesmo tempo contrário ao governo e favorável a Lula. É esse o panorama que a gente tem que analisar, para a gente não colocar aqui Fachin de um lado e Moro de outro, como se eles fossem inimigos. Não é por aí. O que ocorreu é o seguinte, me parece que ele foi tão levado pela paixão de favorecer Lula, que ele preferiu colocar em risco toda a Operação Lava Jato e quis fazer uma fórmula mágica. Assim, eu vou tirar Lula de Curitiba, agora sim respondendo sua pergunta, eu vou tirar Lula de Curitiba, porque eu anulo todo o processo dele, mas eu vou deixar de um jeito que os outros não se favoreçam disso. E, ao mesmo tempo, fazendo isso, eu digo eu digo na minha decisão, ele esqueceu de tinha os colegas dele, né, que vão apreciar a decisão dele ainda, que isso foi citado hoje no julgamento, inclusive, que a decisão dele é precária, é monocrática, é recorrível. Ele esqueceu da situação que é a seguinte, na vontade de querer salvar Lula e botar Lula elegível para 2022, como ele está hoje, no momento, por enquanto, ele não percebeu que ele dizer na decisão que perdeu o objeto, o que é isso? O julgamento da suspeição de Moro, que é algo muito mais grave, porque pode vir anular vários outros processos automaticamente e pode gerar uma afetação à própria imagem do colega, amigo dele, Sérgio Moro. O que ele fez? Ele disse, perdeu o objeto. A análise da suspeição, que está sob relatoria de Gilmar Mendes, não tem mais por que ser analisada, porque eu já anulei os processos todos de Moro aqui, que estão sendo questionados por Lula. Entende a jogada dele? A jogada que eu digo jurídica. Mas eu mesmo, quando vi essa decisão ontem, falei, isso não vai dar certo. Só não imaginei também que o Gilmar Mendes ia chamar para hoje, dia seguinte, o julgamento. E chamou corretamente, porque não tem cabimento isso que o Fachin fez. Ele ficou vencido. Os ministros entraram no mérito e o Nunes Marques, que é o novo, pediu vista. Então, trancou o julgamento, suspendeu o julgamento, mas vai voltar em breve. Voltando aqui. Então, você me pergunta, está certo ficar em Curitiba ou Fachin, ou Moro errou e Fachin só viu depois? Sim, respondendo objetivamente, Fachin só viu muito depois, ou só quis ver agora para beneficiar Lula para 2022. Esse é meu pensamento num aspecto político. Em relação a Sérgio Moro, eu sinceramente e honestamente, analisando sem paixões pessoais que eu não tenho por ele, eu não vejo grandes erros na atuação dele enquanto juiz da Lava Jato. Não estou falando a questão de conversas telefônicas gravadas ilicitamente, porque eu não vou apreciar isso, porque eu não tenho contato, não vi esse tipo de... não estou em contato com esse tipo de documento. Mas eu digo assim, não há nada de absurdo. Essa questão da vara de Curitiba, só para que o ouvinte entenda, que realmente fica parecendo estranho, por que tudo era julgado lá? É porque o nome Lava Jato foi decorrente de um posto de gasolina que tinha uma empresa de lavar carros, em que havia uma transação, o doleiro fazia lavagem de dinheiro e usava esse posto de gasolina para fazer
esse recebimento de dólares e tal. Então, a Polícia Federal que cria esses nomes, que é quem faz a investigação na real. Né? O Ministério Público fica ali, mas recebendo a coisa, orientando, o que é que vocês têm aí, entrando com os pedidos para o juiz. A Polícia Federal também pode fazer pedidos, delegados, e trabalhando em conjunto. Foi tanta coisa que foi sendo puxada debaixo do tapete, e uma coisa sendo ligada à outra, que se estabeleceu nas fases que se iniciaram nesse tipo de busca, chegou-se a Petrobras. Foi aí que se percebeu o que se chamou de petrolão, porque é como se houvesse um oleoduto metafórico, né, que trouxesse uma enxurrada de dinheiro, falando enxurrada por causa do petróleo mesmo, de dinheiro da Petrobras, dos cofres públicos, porque o ouvinte sabe que a Petrobras é uma empresa pública, assim, então é uma sociedade de economia mista, que a maior parte do capital é nosso, é público, desculpe, é a maior empresa do Brasil, né? Então, assim, tem muito dinheiro. Então, foi por onde o governo do PT conseguiu arrancar grana através de transações ilegais, propina, corrupção passiva, transferência ilegal de dinheiro para o exterior, usando boleiros para fazer esse tipo de limpeza, entre aspas, do dinheiro. Então, eu quero explicar para o ouvinte lembrar e entender por que isso está em Curitiba. Porque esse doleiro, Paraná faz divisa com o Paraguai, é o lugar mais fácil para sair do Brasil, é onde o primeiro fato foi detectado e denunciado na vara especializada de Curitiba, a única vara especializada criminal que trata de assuntos, também de assuntos que tem a necessidade de haver uma cooperação internacional. Veja bem o que eu estou falando. Ela é vara criminal, tem mais de uma, mas a que é competente para tratar, eu coloquei isso na petição, inclusive, porque ninguém na mídia falou disso, porque ninguém pesquisou sobre isso. A única vara no Paraná que é responsável por casos que possam ter informações vindas de outros países, como, por exemplo, contas na Suíça, trânsito de dinheiro internacional que vem de outros países e tal, é a vara 13ª de Curitiba, que o Sérgio Moro era há muito tempo já titular. Por isso que ele foi o juiz da ação, porque a ação foi direcionada para a vara dele, que ele estava já trabalhando lá. Né? Então não foi ele que quis pegar o processo que foi para a vara por uma questão de competência de definição interna da Justiça Federal, que é competente para julgar todos esses crimes. Tanto que quando o Fachin decidiu isso ontem, ele confirma isso, está no artigo 109 da Constituição, que é a competência da Justiça Federal. Por quê? Porque toda a discussão de todos esses criminosos, desses acusados, leva em conta dinheiro público desviado. E dinheiro público desviado da onde, Henrique? Dinheiro público desviado da Petrobras. Em algum momento saiu da Petrobras esse dinheiro. Então, como o dinheiro da Petrobras, em parte, é público, a Justiça Federal é competente. Você está me entendendo o raciocínio? Sim. Aí vem Fachin, depois de 5 anos, que esse processo vai e volta, passa por ele. E como juiz, do processo, que ele também se ele percebe que está havendo uma tramitação no processo ilegal, ou seja, que o juiz não é competente, cabe ao juiz, não precisa ser pedido, não. Ele pode determinar a remessa dos autos do processo para outro lugar, de ofício. Ele não precisa fazer isso a pedido. Então é tudo muito estranho e absurdo, porque ele espera ser requerido sobre isso. Depois de 5 anos, num processo criminal, em que a sociedade é interessada na solução dessa situação, em que dinheiros foram devolvidos, em que contas foram bloqueadas, quer dizer, em que há uma estabilização processual, você tem uma série de princípios do direito processual em torno disso, que não é só o juiz natural, como ele alegou, que é você não poder escolher um juiz para tramitar uma causa. Não, o juiz não foi escolhido. Não só Lula, como Eduardo Cunha, diversos outros acusados, Odebrecht, etc., não foram processados e julgados pela 13ª Vara de Curitiba, do Paraná, porque eles moram no Paraná. Observe, eles não moram no Paraná. O fato, propriamente, não ocorreu no Paraná. São situações que se desenvolveram numa cadeia longa de crimes praticados, que a gente chama de lavagem de dinheiro, que tem uma lei específica sobre isso, e que vai sedimentando a competência à medida em que, de uma vara, à medida em que vai sendo descoberto nas investigações que vocês sabem que levaram anos,
e vão se descobrindo uma série de fatos. Como há uma associação na condenação de Lula dos dois casos, Triplex e sítio de Atibaia. Veja bem, não se está discutindo se o sítio de Atibaia ele era laranja, não era laranja, era dele, não era dele, não. O que se decidiu, em primeiro e segundo grau, inclusive, confirmado, foi que o dinheiro das reformas, ou da construção do sítio de Atibaia e do apartamento, foi confirmado que era dele, eram dele, e foi confirmado que o dinheiro para as reformas, para beneficiar ele, e isso também é corrupção. Corrupção não é só dar o dinheiro em espécie, não. Pode ser em presente, em benfeitorias. Foi feito como uma ponta de iceberg, eu botei isso aqui na minha petição, como uma pontinha de toda uma corrupção por trás, envolvendo a figura do líder maior, do presidente da República à época, decorrente de beneficiamento que essas construtoras, o AES, o Odebrecht, etc., o Clube das 10 teve com a Petrobras. Então, a condenação e a tramitação do processo, desde o inquérito penal, a acusação, até a sentença e a confirmação no Tribunal da Quarta Região, e agora no Triplex, confirmação pela STJ, todo esse processamento demorado e caro, custoso para o Estado, todas essas confirmações por diversos juízes diferentes, você imagina, elas confirmam a decisão e um trâmite que decorre, sim, no final das contas, de dinheiros oriundos da Petrobras. Porque se tal não fosse, nem a Justiça Federal, Luiz, seria competente nem de Curitiba, nem daqui de Salvador, nem de Feira de Santana, nem mesmo de Brasília. Você está me entendendo? Só que aí ele vem dizer que os casos de Lula, uma decisão enorme, confusa, cheia de história, para dizer que, na verdade, não era para ter tramitado em Curitiba. Veja, ele não fala de suspeição de Moro, ele diz que não era para ter tramitado lá. Tudo a questão é em torno disso. Que era para ter tramitado em Brasília. Porque em Brasília, que é um local onde se definiu primeiro a questão dos políticos que têm foro privilegiado, dos partidos que têm sede em Brasília. Ele não viu isso antes. A defesa questionou isso antes, depois pediu, tem lá na decisão dele, questionou antes disso, anos atrás, e depois pediu desistência, e ele permitiu isso, e ele não viu isso, e ele deixou o processo correr como ministro, relator do caso, para só agora derrubar todas as decisões. Então é algo realmente, eu não poderia dizer criminoso, porque eu estaria sendo até antiético, mas assim, algo, no mínimo, estapafúrdio. Então, para vocês entenderem, ouvintes, que é muito simples, apesar de parecer complicado, ele diz que Curitiba não é competente e joga para o Distrito Federal, porque ele tem que jogar para algum lugar. Ele vai jogar para a Bahia? Não tem razão. Aí ele dá uma desculpa jurídica para jogar para Brasília. E diz, ao mesmo tempo, que não tem nada a ver com o Petrobras. E tem a ver, porque se não tivesse, também não seria para o Distrito Federal, você concorda? Porque qualquer crime comum que se cometa, mesmo sendo de lavagem de dinheiro, não envolvendo recurso federal, fica na justiça estadual. Por isso que normalmente vai para a justiça federal. Por quê? Porque sempre vai ter, no final das contas, o desvio, a lavagem, ela vem com algum dinheiro federal envolvido. Por isso que sempre esses processos eram canalizados para a vara de Sérgio Moro, que na verdade era o juiz titular, porque nas férias outro juiz deliberava. Mas é a vara que ele titularizava, né? Então, assim, outros processos, por outras razões processuais, foram compartilhados por Rio de Janeiro, que é a vara do Bretas, né? E que cuida do mesmo assunto no Rio de Janeiro, como o caso de Sérgio Cabral, né, que foi gravíssimo, e outras por Valisney Oliveira, que é o juiz do Distrito Federal, que pegou casos como de Gedel, por razões também de compartilhamento da questão. Mas, assim, isso sempre foi estabilizado. Como é uma questão de lavagem de dinheiro, para a gente entender melhor, é assim, onde o crime aconteceu? É complicado. Foi em que lugar do Brasil? Foi na fronteira com o Paraguai? Foi em Brasília? Foi no avião? Entende? Então, assim, essa questão da competência territorial, ela é mínima, ela não é importante. Porque se você for discutir isso, você nunca vai chegar à conclusão de qual é o lugar exato em que um processo deveria tramitar. Por isso que os processos, as pessoas que vão sendo descobertas pela acusação, pelo inquérito e tal, elas vão sendo puxadas, os processos dela, as denúncias vão sendo enviadas e remetidas para a vara de origem, justamente para evitar que você tenha várias varas no Brasil decidindo de forma diferente.
porque vão ter testemunhas que vão testemunhar fatos conexos. Então, por exemplo, para concluir aqui, o presidente da OAS vai falar coisas importantes que podem condenar Eduardo Cunha, podem condenar Lula, podem condenar Zé Disseu. Um exemplo. Então, assim, você não pode sair separando isso pelo Brasil inteiro, porque vai dificultar a conclusão do processo, que é ruim para o réu, gera prescrição, que é ruim para a persecução penal, dificulta a instrução probatória, ou seja, vai de encontro a todos os princípios processuais. Então é simples. Aí que eu vou te concluir agora a sua pergunta, para completar. A questão territorial no direito processual, ela é tão irrelevante que inclusive, se não for alegada a tempo, por isso que existe um momento processual da chamada exceção de incompetência no processo civil, em que você fala, olha, eu, por exemplo, um processo deveria correr no meu domicílio, e eu não moro na cidade onde o processo está correndo. Se eu não alegar isso, e só for ver depois, o processo está estabilizado pela segurança jurídica, para que a justiça não funcione à toa, para vocês entenderem melhor. Esse processo, mesmo tramitando no Rio Grande do Sul, e eu morando na Bahia, como eu não falei nada, em palavras simples, né? Esse processo vai ser considerado julgado no local correto, mesmo não sendo. É isso que eu quero dizer. Por isso que eu quero dizer que quando o ministro Fachin diz ontem que o processo, né, o habeas corpus, no embargo de declaração, que, vejam bem, quem deveria julgar isso era Brasília, e foi distribuído para Curitiba, isso está errado, ele vem dizer isso agora, é um completo absurdo do Fachin e não do Moro, nesse ponto. Por quê? Porque, ainda que isso fosse verdade, ainda que o ideal, o mais correto, o mais técnico, fosse distribuído a Brasília, pelo tempo que foi consolidado as decisões, a tramitação, o aproveitamento de prova, a oitiva de testemunhas, todo o desenrolar dos fatos, na justiça competente, porque a justiça federal é no Brasil inteiro, embora numa vara de território dentro do Brasil, numa cidade, numa seção judiciária diferente, não tem o poder de macular o processo, de anular um processo. É isso que eu quero lhe dizer. Porque no Brasil, tanto no processo civil quanto no criminal, que é mais severo, mais sério, porque leva à prisão, existe o princípio de que você não anula atos de um processo sem que haja prejuízo. Aí alguém pode dizer, mas tem prejuízo, o cara foi preso, foi solto, mas foi condenado. Sim, mas quando fala prejuízo, é prejuízo processual. As testemunhas foram ouvidas corretamente, a defesa teve prazo para se defender, alguma fase do processo foi violada? Não. Então não teve prejuízo. Foi julgado por um juiz competente no sentido absoluto. O que é sentido absoluto, Luiz? Que aí as pessoas não vão entender. É no sentido assim, a Justiça Federal é que julgou, porque quem tem que julgar é a Federal. Isso não tem discussão. Foi a Justiça Federal. Não importa se é Curitiba, se é de Porto Alegre, se é de Salvador, se é de Goiás. Assim, o que é importante, não poderia, por exemplo, a Justiça Estadual de Curitiba julgar o caso. Aí não poderia, teria que anular. Não poderia a Justiça Eleitoral julgar o caso. Aí teria que anular. Não poderia a Justiça do Trabalho, porque são áreas especializadas. A gente chama de racione materia, ou seja, em relação à matéria, o assunto tratado. Mas nesse caso não. O processo foi julgado de Lula, os 4 processos, na Justiça Federal. Que o ministro Fachin confirma, só que ele quer, por questão territorial, que é uma incompetência que a gente chama de direito relativa, que não traz nenhum prejuízo para o processo. Ele fez isso. Ele anulou, numa canetada, para concluir, todos esses 4 processos. Eu acredito muito no bom senso. Até uma pessoa leiga deve estar me entendendo, me ouvindo, e falando, meu Deus, como é que o cara faz isso e ainda acha que está bem fundamentado? Pois é. Eu creio muito que o plenário do Supremo, com todo mundo assistindo na televisão e a população brasileira que já está indignada com tudo isso que vem ocorrendo no país, com a Covid, com tudo isso, não vai admitir uma barbaridade dessa com o corrupto que a gente conhece. Então, eu acho que isso televisionado com 11 membros do Supremo, um placar favorável a derrubar essa decisão de Fachin é o mais provável. Mas eu, sinceramente, diante de tantos abusos e absurdos que eu venho assistindo do Supremo, com a composição atual, pelo menos, eu não me assusta de que qualquer coisa pode vir de lá, entendeu? Muito obrigado, doutor. Excelente noite, um bom trabalho. Obrigado a vocês, eu fico à disposição e foi uma honra. Grande abraço.